Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós vamos para o capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Primeiro item, provas possíveis de identidade. Então vamos ver como os espíritos falam disso. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade, e sabe-se com que facilidade certos deles tomam nomes emprestados. Assim, depois da obsessão, é uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. De resto, em muitos casos, a identidade absoluta é uma questão secundária e sem importância real. A identidade do espírito de personagens antigas é a mais difícil de constatar-se. Com frequência, mesmo impossível. Então, espíritos antigos, por exemplo, aqui ele cita o Sócrates, o Erasto, várias vezes, né? Mas é uma constatação difícil de acontecer, né? E é muito claro a resposta para isso. Vamos seguir aqui. E se reduz a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos, como os homens, pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta sob o nome de Fenelon, por exemplo, e diga trivialidades e puerilidades, é bem certo que esse não pode ser ele. Mas se não diz senão coisas dignas do caráter de Fenelon, e que este não desaprovaria, há senão uma prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que se deva ser ele mesmo. É neste caso, sobretudo, que a identidade real é uma questão acessória. Do momento em que o espírito não diz senão boas coisas, pouco importa o nome sob o qual elas são dadas. Objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito toma um nome suposto, mesmo para não lhe falar senão do bem, não cometeria, com isso, menos fraude e daí não pode ser um bom espírito. É aqui que há nuances delicadas, bastante difíceis de apreender, e que vamos tentar desenvolver. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, os caracteres distintos da sua personalidade se apagam, de alguma sorte, na uniformidade da perfeição, e apesar disso não conservam menos sua individualidade. É o que ocorre com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nesta posição, o nome que tinham na Terra em uma das várias existências corporais efêmeras pelas quais passaram é uma coisa de todo insignificante. Anotamos ainda que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam assim grupos ou famílias simpáticas. Por outro lado, se considera um número imenso de espíritos que, desde a origem dos tempos, devem ter chegado às primeiras classes, esses são comparados com o número restrito de homens que deixaram um grande nome na Terra, compreender-se-á que entre os espíritos superiores que podem se comunicar, a maioria não deve ter nome para nós. Porém,
como necessitamos de nome para fixarmos nossas ideias, podem tomar o nome de um personagem conhecido cuja natureza identifica melhor com a sua. Assim é que nossos anjos guardiães se fazem conhecer, ou mais frequentemente, sob o nome de um santo que veneramos e geralmente sob o nome daquele pelo qual temos mais simpatia. Daí se segue que, se o anjo guardião de uma pessoa se dá por São Pedro, por exemplo, não há nenhuma prova material que seja precisamente o apóstolo desse nome. Pode ser ele, como pode ser um espírito totalmente desconhecido, pertencente à família dos espíritos da qual São Pedro faz parte. Segue-se ainda que, qualquer que seja o nome pelo qual se invoca um anjo guardião, ele virá ao apelo que lhe é feito, porque é atraído pelo pensamento e o nome lhe é indiferente. Ocorre o mesmo todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente sob o nome de um personagem conhecido. Nada prova que seja precisamente o espírito desse personagem, mas se não diz nada que desminta a elevação do caráter deste último, há a presunção de que seja ele, e, em todos os casos, pode-se dizer que, se não for ele, deve ser um espírito do mesmo grau ou talvez mesmo enviado por ele. Em resumo, a questão do nome é secundária, podendo o nome ser considerado como um simples indício da classe que o espírito ocupa na escala espírita. Então eu só queria fazer aqui uma reflexão, né? Então a gente fala assim, o espírito da antiguidade é muito difícil de se saber se é ele mesmo. Então vamos pensar lá, que citou o apóstolo São Pedro, podemos pensar em tantos outros aí que realmente em vida, né, foram conhecidos por algum tipo de atividade. Só que lá, na espiritualidade, há uma quantidade muito grande de espíritos que estão naquela mesma ordem, ou talvez até um pouco acima, e que poderiam usar deste nome como se fosse uma falange de espíritos alinhados com as mesmas virtudes, né? Então não tem importância, não tem relevância, né, o uso desse ou daquele nome. Mas, para nós aqui encarnados, nós temos a nossa história, né, e a nossa história nos dá personagens com os quais nós conseguimos identificar essas tais virtudes, né? Então, é bastante comum que aqui, para nós encarnados, queiramos ter essa identificação, mas lá, para os espíritos, elas pouco interferem, né? A posição é diferente quando um espírito de ordem inferior adorna-se de um nome respeitável para dar crédito às suas palavras. E esse caso é tão frequente que não seria demasiado se ter em guarda contra essas espécies de substituições. Porque graças a esses nomes emprestados e com a ajuda, sobretudo, da fascinação que certos espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram dar crédito às ideias mais ridículas. A questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem se substituir uns aos outros sem que isso tenha consequência. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, do qual as individualidades nos são, com poucas exceções, completamente desconhecidas. O que nos interessa não é a sua pessoa, mas o seu ensinamento. Ora, do momento em que esse ensinamento é bom, pouco importa que quem o dá se chame Pedro ou Paulo. É julgado pela sua qualidade e não pela sua insígnia. Se um vinho é mau, não será o rótulo que o tornará melhor. De outro modo, ocorre nas comunicações íntimas.
porque é o indivíduo, sua pessoa mesmo, que nos interessa. E é com razão que, nessa circunstância, deve-se assegurar se o espírito que vem ao nosso chamado é realmente aquele que se deseja. Mas outra comparação aqui, que eu acho bastante pertinente, né? Um aluno de determinado curso da faculdade, aí ele faz uma disciplina, né, um crédito lá, com um determinado professor A. Mas aprendeu lá o que o professor ensinou. Aí com o professor B, que dá continuidade nessa disciplina, vamos supor, a disciplina tem a parte primeira, depois a parte segunda, o segundo dá o mesmo conteúdo, né, o mesmo conteúdo não, a continuação do conteúdo, mas sempre amarrado com as mesmas leis, as mesmas regras que havia na primeira parte do curso. Mas é outro professor. Bom, importa para o estudante qual tenha sido o professor que ensinou o conteúdo, ou importa o conteúdo aprendido? Então é isso que está mais ou menos dito aqui, né? Seguindo, a identidade é muito mais fácil de constatar-se quando se trata de espíritos contemporâneos. Então, se os espíritos da antiguidade torna-se difícil identificá-los, porque a gente não tem muitos registros sobre eles, já um espírito mais contemporâneo, a gente, principalmente aqueles com quem nós chegamos até conviver, haja muito mais detalhes, né, muito mais informações sobre sua conduta para que a gente possa traçar um perfil, né, dos quais se conhecem o caráter e os hábitos, porque são precisamente por esses hábitos, dos quais ainda não tiveram tempo de se despojar, pelos quais se fazem reconhecer, e dizemos, em consequência, que aí está um dos sinais mais certos de sua identidade. Nós falamos lá atrás, quando se falava dos médicos, ó, quando se falava dos espíritos, dos médiuns psicógrafos, que quando eles escrevem sob a influência de determinado espírito, a caligrafia da escrita se assemelha à do espírito e não a dele, né? Então está aí um resquício, né, que tem da encarnação passada, que o espírito traz da encarnação passada. Seguindo, o espírito pode, sem dúvida, dar provas sobre o pedido que se lhe faz, mas não faz sempre senão o que lhe convém, e geralmente esse pedido o ofende. Por isso, deve-se evitar fazê-lo. Deixando seu corpo, o espírito não está despojado da sua suscetibilidade. Melindra-se com toda a questão que tenha por objetivo pô-lo à prova. Então está dizendo aqui que o espírito que desencarnou recentemente, ele vai se melindrar toda vez que, uma vez que ele esteja comunicando, hajam perguntas sobre as peculiaridades da vida dele passada. Então aqui fala, perguntas a que ninguém ousaria fazer-lhe se ele se apresentasse vivo, pelo receio de lhe faltar às convenções, porque, pois, ter-se-ia menos consideração por ele depois de sua morte. Que um homem se apresente em um salão declinando o seu nome. Irá alguém pedir-lhe a queima-roupa para provar que ele mesmo, exibindo seus títulos, sob o pretexto de que há impostores? Né? Esse homem seguramente teria o direito de lembrar ao interrogante as regras de civilidade. É o que fazem os espíritos, não respondendo ou simplesmente retirando-se. Tomemos um exemplo por comparação. Suponhamos que o astrônomo Arago, quando vivo,
se fizesse presente em uma casa onde sua pessoa não fosse conhecida, e se o apostrofasse assim: dizeis que sois Arago, mas como não vos conhecemos, dignai-vos de provar-nos respondendo às nossas perguntas. Resolvei tal problema de astronomia, dizei-nos vosso nome, prenome e de vossos filhos, o que fazíeis tal dia, tal hora, etc. O que teria ele respondido? Pois bem, como espírito, fará o que teria feito quando vivo, e os outros espíritos fazem o mesmo. Ou seja, vai embora, né? Enquanto os espíritos se recusam a responder às perguntas pueris e impertinentes, que se teria escrúpulo em dirigi-las quando vivos, frequentemente eles mesmos e espontaneamente dão provas irrecusáveis da sua identidade, pelo seu caráter que se revela pela sua linguagem, pelo emprego de palavras que lhe eram familiares, pela citação de certos fatos de peculiaridades da sua vida, algumas vezes desconhecida dos assistentes, e cuja exatidão se pôde verificar. As provas de identidade ressaltam, por outro lado, de uma multidão de circunstâncias imprevistas que não se apresentam sempre de um primeiro golpe, mas na continuidade das conversações. Convém, pois, esperá-las sem provocá-las, observando com atenção todas as que podem decorrer da natureza das comunicações. O meio que se emprega algumas vezes com sucesso para se assegurar da identidade, quando o espírito que se comunica é suspeito, consiste em fazê-lo afirmar em nome de Deus Todo-Poderoso, que é aquele que se diz. Ocorre frequentemente que aquele que toma um nome usurpado recua de um sacrilégio e que, depois de ter começado a escrever, afirmo em nome de, detém-se e traça com cólera riscos insignificantes ou quebra o lápis, se é mais hipócrita. Ilude a pergunta por uma restrição mental, escrevendo, por exemplo, certifico-vos que digo a verdade. Ou ainda, atesto em nome de Deus que sou eu mesmo quem vos falou. É claro, né? Sou eu mesmo quem vos falou. Ele que falou por ele mesmo, certo? Mas aí dizer que está falando isso em nome de Deus não diz que o que ele está falando, né, que ele está se afirmando ser aquele que lhe disse. Mas aos que não são tão escrupulosos e juram tudo o que se queira. Um deles se comunicou por um médium dizendo-se ser Deus. E o médium, muito honrado com tão alto favor, não hesitou em crer. Evocado por nós, não ousa sustentar sua impostura e diz: não sou Deus, mas sou seu filho. Sois, pois, Jesus? Isso não é provável, porque Jesus está tão altamente colocado para empregar um subterfúgio. Ousais, pois, afirmar, em nome de Deus, que sois o Cristo? Ele responde: eu não disse que sou Jesus, disse que sou filho de Deus, porque sou uma das suas criaturas. Então, ele foi não só hipócrita, como um cínico e muito engraçado, né? Deve-se concluir daí que a recusa da parte de um espírito de afirmar sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova manifesta de que o nome que tomou é uma impostura, mas que a afirmação é apenas uma presunção e não uma prova certa. Mas veja bem, voltando a falar da falange, um doutor dentro de um hospital, ele tem lá os seus alunos,
que estão ali já trabalhando, executando suas tarefas. De repente tem uma operação para fazer. Ah, queremos que o cirurgião fulano de tal faça essa operação. Ele então está solicitado a fazer aquela operação. Só que na hora que ele vai operar, ele para ali, ó, olha ali para o corpo que vai ser operado e sabe a qualidade que tem os seus aprendizes, né, de doutores. E afinal de contas, eles serão também os cirurgiões em pouco tempo. Então ele vai atribuir a eles o trabalho de fazer aquela operação. E eles vão lá e executam a operação. Ora, é errado que eles digam que operaram pelo cirurgião? É errado dizer que o cirurgião não coloque seu nome na operação, sabendo que foi um de seus alunos que fez? Lógico que não. É porque é a equipe que fez. Então, a mesma coisa está se atribuindo aqui. Né? Um espírito fala assim, olha, eu estou falando em nome de São Pedro. É a mesma coisa que ele falar, eu sou São Pedro. Por quê? Porque ele está pregando a mesma mensagem de São Pedro. Né? Ele está ali pregando, trabalhando, está na mesma linha de trabalho, etc. Então, é que, por exemplo, na Umbanda tem muito disso, tem as falanges dos espíritos. E aí, portanto, não é necessariamente que seja aquele espírito, mas um falangista, né, da sua egrégora ali, da sua linha. Onde é que eu estava aqui? Pode-se também colocar entre as provas de identidade a semelhança da escrita e da assinatura, mas, além de que não é dado a todos os médiuns obterem esse resultado, ele não é sempre uma garantia suficiente. Há falsários no mundo dos espíritos, como neste. Isso é, pois, apenas uma presunção de identidade que não adquire valor senão pelas circunstâncias de que acompanham. Ocorre o mesmo com todos os sinais materiais que alguns dão como talismãs inimitáveis para os espíritos mentirosos. Para aqueles que ousam perjurar em nome de Deus ou falsificar uma assinatura, um sinal material qualquer, não pode lhes oferecer um obstáculo maior. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. Dir-se-á, sem dúvida, que se um espírito pode imitar uma assinatura, pode do mesmo modo imitar a linguagem. Isso é verdade, vimos os que tomam descaradamente o nome de Cristo e, para enganar, simularam o estilo evangélico e prodigalizaram, a torto e a direito, esses nomes bem conhecidos. Em verdade, eu vos digo. Mas quando se estudou o conjunto sem prevenção, quando se esquadrinhou o fundo do pensamento, a importância das expressões, quando, ao lado de belas máximas de caridade, se viram recomendações pueris e ridículas, fora preciso estar fascinado para iludir-se. Sim, certas partes da forma material da linguagem podem ser limitadas, mas não o pensamento. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber, e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Sempre, em alguma parte, aparecerá o seu verdadeiro caráter. É então que o médium, assim como o evocador, tem necessidade de toda a sua perspicácia e de toda a sua apreciação para distinguir a verdade da mentira. Devem se persuadir de que os espíritos perversos são capazes de todas as astúcias e que, quanto mais esteja elevado o nome sob o qual o espírito se anuncia, tanto mais deve inspirar desconfiança. Quantos médiuns tiveram comunicações apócrifas assinadas Jesus, Maria ou um santo venerado? Então tá aí, né?
a, hipo, a mentira, a falsidade, né, que é tão comum aqui entre os encarnados, também está né, em comum nos espíritos desencarnados. Afinal, os desencarnados são os encarnados que já morreram, né? Pelo menos nessa encarnação aqui já estão do lado de lá. Então, o que a gente pode esperar? Né? Pode esperar que quando o espírito que fez uma comunicação se diz ser fulano, cicrano ou beltrano da nossa história, deve-se sempre desconfiar. Ah, mas ele foi muito bacana, ele falou coisas bonitas. Então, tudo bem, se ele falar coisas bonitas, tudo certinho, mensagens corretas, uma linguagem perfeita, mostrando realmente ser um espírito bom, ele não deve nem sequer se preocupar com a sua identidade. Então, se ele se preocupa muito em defender a identidade que ele tem, já mostra, de alguma forma, que ele não é quem ele está se identificando. Por exemplo, se algum espírito fizesse aqui diversas coisas e se intitulasse o padrinho Padre Cícero. Padre Cícero. Bom, aí tudo bem, né? Muita gente ia acreditar. Aqueles que conheceram o Padre Cícero, né, ou estudaram muito a respeito de Padre Cícero, saberiam identificar, né, alguns caracteres que pudessem ser dele. Mas isso ainda não garantiria que era Padre Cícero, né? Isso não garantiria nada, isso garantiria apenas que quem está ali conhece bem como era Padre Cícero. Enfim, se era de fato Padre Cícero, não era necessário ter dito ser Padre Cícero. Poderia se dizer, olha, que você não é como um espírito, né, do amor e da caridade, sei lá, né? E aí, portanto, ou um pseudônimo. Pronto, criava um pseudônimo e acabou. Bom, a gente faz o seguinte, vamos deixar o restante para nosso próximo vídeo. Então a gente vai dividir esse vídeo, né, em duas partes. Eu termino essa primeira parte agora e para próximo vídeo vai ser distinção dos bons e dos maus espíritos, não perca, e questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. A gente continua nesse mesmo capítulo no nosso próximo vídeo. Deixa seu like, compartilhe, faça uma pergunta, faça um comentário, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria, sei, oh, ei, sei, oh, sei, oh, ei, sei, oh, mágoa, tristeza e rancor.